E tem jogador do Flamengo na mira de 4 grandes clubes do futebol no Brasil. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também do Corinthians com um trunfo para a decisão contra o Cruzeiro nesse domingo. Já a Raposa tem pela frente a possibilidade de assistir a última dança de Leonardo Jardim, apesar de todos os pedidos atendidos em relação ao treinador português. Tudo sobre Vasco e Fluminense, decisão das mais importantes para ambos. Falo também sobre uma chance de troca envolvendo São Paulo e Botafogo, 3 jogadores para lá, 3 jogadores para cá e na última hora o negócio melou. Quem é o zagueiro da Ferroviária que já foi sugerido para São Paulo e Corinthians? A lista de reforços de Jorge Sampaoli, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, oferecimento de BetBoom, mais nova parceira do canal do Nicola. Tô indo nos resultados bem lógicos para esse domingo, como por exemplo a vitória do Karabag no campeonato do Azerbaijão, a vitória do Bayern de Munique no campeonato alemão e a vitória do Benfica contra o Moreirense no campeonato português. Se esses resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,5. Isso significa dizer que a gente dobra, um pouquinho mais do que dobra o valor que a gente fez na fezinha. E para você participar é super simples. Já clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Faz seu cadastro na BetBoom, só não se esquece de utilizar o promo code Nicola, para que o pessoal saiba que você veio daqui. Depois basta procurar por esses jogos. Combinado? Agora sim, bora começar nosso vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que a Lusa empatou em jogo treino em 2-2 contra o Betim nesse sábado em seu centro de treinamento. Portuguesa que teve gols de Guilherme Portuga e de Lohan. Já o Estudiantes de La Plata venceu o Racing nos pênaltis depois de empate no tempo normal e se sagrou campeão argentino nesse sábado para enorme festa dos torcedores e de Juan Sebastián Verón. Vocês lembram do Bill, centroavante que passou por Corinthians, Santos, entre outros? Pois bem, ele estava disputando um torneio amador chamado Taça Paraná. E houve uma confusão generalizada dentro de campo, com agressão. O Bill foi espancado e levado desacordado para o hospital. Preciso te atualizar sobre a lista de reforços de Jorge Sampaoli para o Atlético de 2026. Vocês sabem, né? O Galo vai passar por uma das maiores reformulações no elenco. E nessa lista, que já vazou, são 13 jogadores na mira atleticana. Para o ataque, Eduardo Sacha, Alejo Vélez e Berterame. Berterame é o mais difícil de todos, centroavante argentino que vive boa fase no futebol mexicano. Meio-campistas, Savarino e Jean Lucas. Savarino já trabalhou, já jogou no Atlético Mineiro, ótimo jogador. Jean Lucas é um velho sonho do técnico Sampaoli. Volantes, Guido Rodrigues, Matias Galarza, esse bem perto de virar reforço atleticano, e Santiago Sousa, o nome mais difícil de toda essa lista, jogador super badalado lá no Racing. Para completar, na lateral direita, Gilberto e Martirena, zagueiros, Veríssimo e Romanha, além dos laterais esquerdos, ou melhor, do lateral esquerdo, Juninho Capixaba. O Atlético tenta chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino, cedendo o Patrick, ex-volante do Palmeiras, mais dinheiro para ficar com o Juninho Capixaba. Bora te explicar quem é o zagueiro da Ferroviária que já foi sugerido a São Paulo e Corinthians. Gustavo Medina, 24 anos de idade, representado por Giuliano Bertolucci, foi sugerido na metade do ano e mais uma vez agora para o São Paulo e pro Timão. O contrato dele na Ferroviária se encerra em dezembro de 2026 e sua multa é de $800 mil. Corinthians e o São Paulo não se posicionaram ainda sobre essa sugestão e a tendência é que o Medina troque a Ferroviária por outro time menos capaz de brigar por títulos. Nesse momento ele é disputado pelo Remo, que acaba de subir para a primeira divisão, e pelo Juventude, que caiu para a Série B. Botafogo de Ribeirão Preto também gosta da possibilidade de adquiri-lo. O Gustavo Medina, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, que equivale à segunda divisão estadual, e a Série B do Campeonato Brasileiro. Ferroviária, você sabe, acabou rebaixada para a segunda divisão. Bora falar agora sobre a possibilidade de troca entre Botafogo e São Paulo.
Botafogo quer a contratação de Ferrarese e também demonstrou interesse em fechar com Pablo Maia, fazendo oferta oficial. São Paulo falou, tá bom, e que tal a gente fazer uma troca? Nesse contexto, o Rodriguinho, jogador que acabou não sendo tão utilizado na reta final de temporada pelo São Paulo, também entrou na negociação. E o São Paulo mandaria para o Botafogo o Ferrarese, o Pablo Maia, além do Rodriguinho. Em troca, o São Paulo pediu o lateral direito Vitinho, o Savarino e o atacante Joaquim Correia. De acordo com Éder Traschini, jornalista que cobre o São Paulo, o negócio só não foi fechado porque na última hora o Savarino disse que não tem interesse em trocar o Botafogo pelo São Paulo. Está mais contente de morar no Rio de Janeiro e de continuar no Botafogo, e esse seria o responsável por impedir uma troca tripla, algo bem pouco comum no futebol brasileiro. Diante desse cenário, não se descarta que Botafogo e São Paulo tentem encontrar outros nomes que possam compor. Já ouvi falar, por exemplo, no Marlon Freitas, volante do Botafogo, também não há interesse do atleta em trocar o Botafogo pelo São Paulo, mas os times estão tentando se acertar e esses são os nomes na pauta das duas equipes no momento. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer, em relação a essa troca tripla, quem sairia ganhando ou perdendo? Ou você acha que a troca é justa? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Preciso te atualizar agora sobre um atacante do Palmeiras que pode ir para a Dinamarca. Riquelme Felipe, jogador com passagem por seleção de base e ótimos números nas categorias de base do Verdão, é visto como a melhor opção do mercado brasileiro para jogar no Copenhagen. Copenhagen que inclusive está disputando e bem competições europeias e deve vender nos próximos dias o atacante Robert, também brasileiro, que já foi jogador do Cruzeiro. O Robert tem oferta do Wolfsburg, da Alemanha, operação que pode chegar a 18 milhões de euros. Copenhagen, que não é bobo nem nada, já identificou a necessidade de trazer mais um atacante brasileiro, que ainda não tem explodido, para jogar bem lá na Dinamarca e depois ser revendido para outro clube europeu. Em relação ao Riquelme Felipe, Palmeiras não tem desespero por dinheiro, o que permite ao Verdão garantir vendas melhores. Só para completar em relação ao Palmeiras, o Verdão está no mercado em busca de reforços para a zaga, para a função de primeiro volante e além de um meia atacante. Não descarto que cheguem outros nomes. O Palmeiras tem quase 400 milhões de reais para reforços em 2026. Preciso falar agora sobre a disputa grande por um jogador do Flamengo, Alan, que nem sequer foi levado para o Catar para a disputa do Intercontinental de Clubes por opção do técnico Felipe Luiz, está fora dos planos do Fla para 2026 e é alvo de São Paulo, Santos, Corinthians e Grêmio. Com detalhe importante, o Alan em outros momentos também esteve nas miras de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. O Alan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, havia sido comprado por 8 milhões de euros. Grande problema para que ele deixe o Flamengo são dois, né? A questão da compra dos direitos econômicos, o Flamengo gostaria de recuperar a maior parte desse investimento de 8 milhões de euros, além de seu salário, pouco superior a 1 milhão de reais mensais. São Paulo, por exemplo, só conseguiria fazer qualquer tipo de negócio desse baseado ou mediante troca. Corinthians e Santos também passam por enormes dificuldades financeiras, certamente não conseguiriam adquirir o atleta, a menos que o Flamengo tope emprestá-lo por uma temporada, colocando condições ou opções de compra. Só para completar ainda sobre o Fla, registrar que Carlinhos, jogador comprado do Nova Iguaçu e que não conseguiu vingar com a camisa do Flamengo, foi emprestado ao longo de 2025 para o Vitória e também não foi bem, será devolvido. Ele tem contrato com o Rubro Negro até dezembro de 2026. Com a camisa do Vitória foram apenas 23 jogos e 4 gols marcados. Nem saiu do banco de reservas nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. A saideira sobre o Fla, o PSG, adversário do Flamengo na final do Intercontinental de Clubes, poupou vários titulares na vitória contra o Metz por 3-2 fora de casa pelo Campeonato Francês nesse sábado. Nuno Mendes, Kvaratskhelia, Doué, Barcola e também o Chevalier começaram a partida no banco de reservas. O Dembélé, por conta de um resfriado muito forte, nem sequer foi relacionado e o Marquinhos ainda se recupera de uma lesão e dificilmente terá condição de participar da decisão contra o Fla na próxima quarta-feira. Hora de falar sobre tudo envolvendo Fluminense e Vasco, que se enfrentam às 8h30 da noite, quando conheceremos o finalista carioca da edição desse ano da Copa do Brasil. Vasco, você sabe, entra em campo com vantagem, venceu por 2-1 e passa para a final diante de qualquer empate ou vitória.
Vasco que deve ter maioria na torcida, assim como a gente já assistiu no primeiro jogo. Eram pelo menos 70% de vascaínos contra 30% de tricolores. Ryan é a grande esperança do torcedor vascaíno, agora de contrato renovado, ganhando na casa de R$1 milhão por mês. Foi ele o autor de um gol e de uma assistência no jogo da ida. Por sua vez, o Fluminense tenta fazer valer o retrospecto recente e excelente no Maracanã. As únicas 2 derrotas de Zubeldia sob o comando do Fluminense no principal estádio do Rio foram pro Vasco da Gama, restante dos jogos de apenas vitórias. O Flu que vai ter a volta de Canóbio, que estava suspenso, ele retorna no lugar de Soteldo, que saiu machucado. Quero registrar também que o Vasco não é campeão de qualquer torneio desde 2016, foi a última conquista do Carioca. O Fluminense vive situação bem mais confortável. Ganhou a Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Na atual temporada chegou a fazer parte da Copa do Mundo de Clubes, tendo sido o brasileiro que foi mais longe, eliminado apenas na semifinal. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e o risco real de Leonardo Jardim fazer sua última dança pela Raposa nesse domingo. Você sabe, Corinthians recebe o Cruzeiro às 18 horas na Neoquímica Arena e a Raposa vai precisar reverter a derrota de 1-0 dentro de casa na última quarta-feira no Mineirão. O que o Cruzeiro precisa para passar para a decisão? Vencer por 2 ou mais gols de diferença. A vitória por 1 gol leva a decisão para pênaltis. Queria registrar que tudo que o Leonardo Jardim pediu para a diretoria e até para a torcida foi concedido ao longo da temporada. O Leonardo Jardim se tornou uma espécie de manager. Ele manda em reforços, manda na base, manda no dia a dia de treinos, enfim, tem autonomia total. Depois da derrota por 1-0 para o Cruzeiro, o Leonardo Jardim reclamou que o torcedor não esteve na Toca da Raposa durante um treino. Foram quase 5 mil pessoas que estiveram nesse sábado, na véspera do jogo e antes da viagem do Cruzeiro para São Paulo. Se a Raposa for à final, tem garantidos pelo menos R$33 milhões. Esse é o prêmio destinado ao vice-campeão. Se for campeão, embolsa 77 milhões e volta a garantir um título, algo que não acontece para o Cruzeiro desde 2019. Última conquista, um campeonato mineiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tem um bom trunfo para si contra o Cruzeiro, além da vantagem da vitória por 1-0 no jogo de ida em Minas Gerais. O Corinthians apresenta excelente aproveitamento em casa nos torneios de mata-mata. Desde que a Neoquímica foi inaugurada, o Corinthians já participou de 50 jogos eliminatórios e só perdeu 6 vezes. Só uma dessas 6 derrotas é o resultado que o Cruzeiro precisa para passar de fase de forma direta, ou seja, uma vitória por mais de um gol. O Palmeiras foi o único a conseguir, vencendo o Corinthians por 2-0 na semifinal do Campeonato Paulista de 2021. As outras 5 derrotas, todas por um gol de diferença, que levariam a decisão para pênaltis. O aproveitamento do Corinthians em jogos de mata-mata na Neoquímica Arena é de 72%. 50 jogos, 32 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. O Timão conseguiu passar em 37 eliminatórias e foi eliminado em apenas 13 vezes. Queria registrar também que o Corinthians é o clube da Série A com o maior aproveitamento em mata-matas no ano, 84% dos pontos. Em 15 jogos foram 12 vitórias, 2 empates e uma única derrota. O Corinthians chegou a eliminar o Palmeiras 2 vezes em mata-matas nesse ano, uma no Campeonato Paulista em que se sagrou campeão contra o Verdão, a outra na Copa do Brasil. 20 gols marcados, 11 gols sofridos. Na Copa do Brasil, os números do Corinthians são espetaculares. 7 jogos, 7 vitórias. 9 gols marcados, nenhum sofrido. A saideira sobre o Timão, Pedro Raul. Está na mira do Internacional, proposta de empréstimo de 1 ano, mas também recebeu ofertas da Major League Soccer e da Rússia. A prioridade do Corinthians hoje é encontrar um clube para comprar o Pedro Raul. E você, o que pensa sobre Corinthians e Cruzeiro? Sobre Vasco e Fluminense, já use espaço para comentário para palpitar sobre os 2 jogos. A gente volta mais tarde. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Tchau.